Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago para você os 5 pontos negativos do Redmi Note 9. Esse Redmi Note 9 que eu tô aqui, ele tem o Helio G85 junto com 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Então você vai conferir aqui nesse vídeo comigo se vale a pena comprar ele, eu trazendo os 5 pontos negativos deste menininho aqui, que é a versão mais barata da linha Redmi Note 9, que a Xiaomi trouxe agora em 2020, logo depois da vinheta. E caso você não é inscrito aqui no canal e gostar do conteúdo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, belezinha? Agora vamos começar falando do primeiro ponto negativo deste aparelhinho aqui, que são as suas câmeras, tá? A gente vai começar falando de câmera, mas não é que a câmera dele é ruim. Vamos falar o seguinte, ó, eu vou explicar para você. A evolução do Redmi Note 8 para o Redmi Note 9 praticamente foi nula. Nós temos o mesmo sensor na parte de trás, os 4 são os mesmos que tem no Redmi Note 8 e na parte frontal também. Então o que a Xiaomi fez? Ela só trocou o processador para o MediaTek G85, que ele é um pouco mais potente que o Redmi Note 8, tá? Que vem com o Snapdragon 665, caso você não saiba. E aqui no MediaTek G85 ele não tem um pós-processamento de imagem tão bom quanto no Redmi Note 8. Então assim, as fotos do Redmi Note 9, elas se saem ou no mesmo padrão do Redmi Note 8, ou elas saem um pouco inferior. Isso eu achei um pouco desagradável, caso você queira trocar o seu Redmi Note 8 pelo 9, eu acredito que não seja uma vantagem na questão de fotografia, tá? Muito menos na filmagem, tá? A filmagem dele, ele consegue apenas gravar em 1080p a 30 frames por segundo. Em compensação, o Redmi Note 8 consegue gravar em até 4K e grava 1080p a 60 frames. Então aqui foi um downgrade que, na minha opinião, deixa um pouco fora de curva para você trocar o seu Redmi Note 8 para o 9. Nós tivemos uma evolução em alguns pontos, tá? Mas na questão de câmera, na minha opinião, foi um ponto negativo, porque teve uma evolução, mas não trouxe nada de melhor no quesito câmeras, tá? Então aí é um ponto negativo, pessoal meu, mas que eu levo na hora de comprar um novo aparelho. E vamos falar então do segundo ponto negativo do Redmi Note 9, tá? São a sua memória RAM, tá? Nós temos aqui 3 GB de RAM, Xiaomi, 3 GB de RAM. É complicado 3 GB de RAM em 2020, né? Nós temos um desempenho legal, tá? Não trava muito, mas o multitarefa não dá. Multitarefa, se você usa muitos aplicativos em segundo plano, alterna muito entre aplicativos, 3 GB de RAM hoje em dia tá complicado. É complicado você ver 3 GB de RAM nos aparelhos, porque quanto mais as pessoas compram, mais a empresa vai trazer. 4 GB hoje em dia já está sendo pouco. 3 então, nem se fale, galera. 2 então, como outras empresas aí costumam trazer, olha, eu não recomendo comprar. 3 GB de RAM nesse aparelho aqui é ok. Não vou dizer que está horrível, porque o gerenciamento de memória RAM tá bom aqui na MIUI 11, tá? Mas não é o recomendado. Eu, se fosse recomendar você comprar, eu compraria pelo menos a versão com 4 GB de RAM, para você não ter dor de cabeça, porque você vai comprar um aparelho hoje, você não quer que ele dura 5 meses sem travar, e daqui 6 meses começa a enroscar, aplicativo fechar em segundo plano, fica demorando para carregar as coisas. Então, se você não quer dores de cabeça, pelo menos 4 GB de RAM hoje em dia é o mínimo para você não ter e ficar reclamando que o seu celular está travando por conta da sua memória. Então, na minha opinião, 3 GB de RAM em 2020 é complicado, tá? Eu não compraria a versão de 3 GB, partiria diretamente para 4 GB. Caso você não tenha condições de comprar a versão de 4 GB, eu recomendo você pegar o Redmi Note 8 ou partir para a de 3 GB mesmo, mas recomendo você pegar o de 4, tá? Então é melhor você ver aí na balança qual que será o tempo que você vai levar para trocar de smartphone novamente se você pegar com 3 GB de memória RAM. O terceiro ponto negativo do Redmi Note 9 é pessoal, tá? É a sua traseira, que é em plástico, beleza? A traseira em si não é feia, eu achei bem bonita, tá? Mas por ser plástico, risca mais facilmente. E na parte lateral aqui, ó, ele aparenta ser mais, digamos assim, de baixo custo. Até quando você pega ele um pouco na mão, você consegue sentir que ele não tem um acabamento tão premium quanto os de vidro, tá? Não é uma traseira ruim, de modo algum, mas é um adendo aqui que, na minha opinião, é uma evolução que deu uma decadência em questão do Redmi Note 8, que eu tenho uma traseira belíssima, tá? O Redmi Note 8 é lindo, vidro com degradê, com aquele efeito em S lindo pra caramba atrás, e no Redmi Note 9 eles trouxeram plástico. Tudo bem que é um plástico muito bonito, que traz aqui uma traseira bem legal, bem charmosa,
mas na minha opinião podia ter sido com vidro, né? O Redmi Note 9S tem vidro e não tem tanta diferença assim de valor. Mas, ainda assim, é um bom aparelho mesmo com esse ponto negativo, na minha opinião. O quarto ponto negativo, não sei se pode ser negativo, se não pode, mas é questão da tela. Mas não a tela em si, tá, galera? A tela ela é boa, tem uma boa qualidade olhando, né? Mas a Xiaomi ela ocultou as informações da tela, pelo menos eu não consegui descobrir a marca, tá? No unboxing eu tentei verificar a marca lá para mostrar se era da Tiama ou não, e eu acredito que deve ser da Tiama, porque assim, a Xiaomi não deveria esconder. No Redmi Note 9S que eu tenho aqui, eu consigo ver a marca da tela normalmente da mesma forma. Então acho que para o pessoal não ficar meio com discriminação com o Redmi Note 9, a Xiaomi ela escondeu a marca da tela para ninguém olhar. Acredito eu, tá? Tô pressupondo aqui que seja isso, porque eu não consigo verificar a marca que vem da tela neste aparelho, tá? Em questão da tela, não tenho do que reclamar, não tem vazamento de luz, está funcionando muito bem, mas a retenção de imagem que dava nas telas da Tiama, eu só vou conseguir te falar daqui uns meses enquanto eu estiver utilizando o aparelho. De primeiro momento é uma tela muito bacana, tem uma luminosidade muito boa, tempo de resposta muito melhor do que a da Tiama que vinha no Redmi Note 8. Então assim, se for da Tiama, tá um pouco melhorado. Se não for da Tiama, tranquilinho, segue o baile e vamos usar o Redmi Note 9 tranquilamente. E o quinto e último ponto negativo do Redmi Note 9 seria o seu irmão mais velho, o Redmi Note 9S, tá? A diferença de preço dos dois aparelhos está em torno de R$100 só. Então 100, 150 reais, dependendo, o Redmi Note 9 não vai vender tanto quanto o Redmi Note 9S, pelo tanto que o Redmi Note 9S entrega, tá? Ele entrega uma câmera melhor, desempenho melhor, câmera frontal infinitamente melhor, um tamanho mais avantajado, só não vai ter o NFC ali na conectividade, mas de restante ele tem algumas melhorias assim que eu acho bem significante para quem tá vindo do Redmi Note 8, tá? Mas de restante o Redmi Note 9 ele não é um aparelho ruim, tá? Se você quiser ver os 5 pontos positivos que eu falei sobre este aparelho aqui, vou deixar o link na descrição para você tá dando uma olhadinha, porque de ponto positivo tem muita coisa, tá? Então aí você pode colocar na balança quais são as suas prioridades na hora de você comprar o seu novo smartphone, para você decidir se você tem que comprar o Redmi Note 9, o Note 8, Note 9S, e tem muitos vídeos aqui no canal em ambos os aparelhos para você decidir de uma vez por todas, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E caso você tá afim de comprar um Redmi Note 9 igualzinho esse daqui, ou até de outra cor, eu vou deixar o link na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!